E se eu te dissesse que alguns dos momentos mais sombrios da história moderna aconteceram não em campos de batalha, mas em laboratórios secretos, hospitais psiquiátricos e salas de reunião onde homens de terno decidiam o destino de milhares de pessoas inocentes? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos mergulhar nas profundezas dos arquivos mais classificados da história americana para revelar 5 experimentos secretos da CIA que não apenas mudaram o curso da história, mas que a maioria das pessoas nem sequer imagina que existiram. Estamos falando de programas que custaram milhões de dólares, destruíram milhares de vidas e cujos efeitos ainda reverberam na sociedade atual. Programas tão perturbadores que, quando foram finalmente expostos, chocaram até mesmo os mais céticos. Durante os próximos minutos, você vai descobrir como a CIA tentou controlar mentes humanas usando drogas alucinógenas e tortura psicológica. Como eles trouxeram cientistas nazistas para solo americano em uma das maiores operações de recrutamento da história. Como manipularam a mídia americana por décadas sem que ninguém soubesse. Como planejaram ataques terroristas contra seu próprio povo. E como gastaram milhões tentando desenvolver soldados com poderes psíquicos. Estes não são teorias conspiratórias. São fatos documentados, comprovados por milhares de páginas de documentos desclassificados que a própria CIA foi forçada a revelar. Então prepare-se, porque a realidade é muito mais perturbadora que qualquer ficção. Nosso primeiro experimento nos leva de volta ao início dos anos 1950, quando a Guerra Fria estava no seu auge e o medo do comunismo dominava a América. Soldados americanos capturados na Guerra da Coreia estavam voltando para casa com algo perturbador, eles defendiam a causa comunista. A CIA entrou em pânico. Se os soviéticos e chineses tinham desenvolvido técnicas de controle mental, os Estados Unidos precisavam não apenas entender essas técnicas, mas superá-las. E assim nasceu o MK-Ultra, o programa mais secreto e mais sinistro já conduzido pela CIA em solo americano. Com um orçamento de 25 milhões de dólares, o equivalente a centenas de milhões hoje, a CIA se aproximou de mais de 80 instituições nos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. Hospitais psiquiátricos, prisões federais, universidades prestigiosas. Todos se tornaram laboratórios humanos sem que as vítimas soubessem. O epicentro do horror era o Allen Memorial Institute em Montreal, uma mansão gótica que mais parecia saída de um filme de terror. Sob a direção do Dr. Donald Cameron, um dos psiquiatras mais respeitados do mundo, pacientes que chegavam com problemas menores como ansiedade ou depressão pós-parto eram sistematicamente destruídos. Cameron acreditava que a mente humana funcionava como um computador que podia ser completamente reprogramado. Para isso, ele precisava primeiro apagar a personalidade existente. Como? Colocando pacientes em coma induzido por semanas ou meses. Aplicando eletrochoques com potência 30 a 40 vezes maior que o normal, forçando-os a ouvir mensagens repetitivas por até 20 horas por dia, às vezes 500 mil de repetições da mesma frase. E as drogas? Doses massivas de LSD eram administradas sem conhecimento ou consentimento. A CIA até estabeleceu casas de segurança onde prostitutas drogavam homens desavisados para que os cientistas pudessem observar os efeitos atrás de espelhos bidirecionais. As consequências foram devastadoras. Centenas de pessoas saíram desses experimentos como sombras do que eram antes. Famílias inteiras foram destruídas. Lou Weinstein entrou no hospital como um homem sociável que adorava cantar e dirigia um negócio próspero. Saiu sem reconhecer a própria família, incapaz de funcionar na sociedade. Só em 1977, sob pressão pública intensa, a CIA foi forçada a revelar a existência do MK-Ultra. Mas o dano já estava feito, e muitos documentos haviam sido deliberadamente destruídos para esconder a extensão completa dos crimes. Se você ficou chocado com o que acabou de descobrir sobre o MK-Ultra, saiba que isso é apenas o começo. Os próximos 4 experimentos são igualmente perturbadores e vão te fazer questionar tudo o que você pensava saber sobre os bastidores do poder. Se este conteúdo está te impactando tanto quanto me impactou durante a pesquisa, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essa história real que parece ficção. E se você quer continuar descobrindo os segredos mais sombrios da história, se inscreva no canal e ative o sininho, porque temos muito mais revelações perturbadoras pela frente.
Agora, prepare-se para descobrir como cientistas nazistas ajudaram os Estados Unidos a chegar à Lua. Enquanto o mundo celebrava o fim da Segunda Guerra Mundial, uma operação secreta estava em andamento. Enquanto os aliados julgavam criminosos de guerra em Nuremberg, os Estados Unidos estavam secretamente recrutando mais de 1.600 cientistas, engenheiros e técnicos alemães, muitos deles ex-membros do Partido Nazista. Esta era a Operation Paperclip, e ela mudaria para sempre o equilíbrio de poder global. O nome veio dos clipes de papel usados para anexar novas biografias limpas aos arquivos dos cientistas nazistas, escondendo seus passados sombrios. Entre eles estava Wernher von Braun, o homem que desenvolveu os mísseis V-2 que aterrorizaram Londres durante a guerra. Von Braun usou trabalho escravo de prisioneiros de campos de concentração para construir suas armas de terror. Mas para os americanos, o passado nazista era menos importante que a corrida tecnológica contra os soviéticos. Estes cientistas trouxeram consigo não apenas conhecimento sobre foguetes e armas químicas, mas também técnicas de interrogatório, experimentos médicos e tecnologias que os aliados nem sabiam que existiam. O impacto foi imediato e duradouro. Von Braun se tornou o pai do programa espacial americano, desenvolvendo os foguetes Saturn V que levariam os americanos à Lua. Outros cientistas contribuíram para o desenvolvimento de armas químicas e biológicas, sistemas de mísseis intercontinentais e tecnologias que dariam aos Estados Unidos supremacia militar durante décadas. Mas a que custo moral? A Operation Paperclip não apenas permitiu que criminosos de guerra escapassem da justiça, mas os recompensou com novas vidas prósperas na América. Pior ainda, estabeleceu um precedente perigoso, que os fins justificam os meios, não importa quão sombrios sejam esses meios. Esta mentalidade influenciaria todas as operações secretas que se seguiram, incluindo os próximos experimentos que vamos revelar. Se você acredita que a mídia americana sempre foi livre e independente, prepare-se para uma revelação chocante. Por décadas, a CIA infiltrou sistematicamente jornais, revistas, estações de TV e rádio em uma operação massiva de propaganda doméstica conhecida como Operation Mockingbird. O objetivo era simples: controlar o que os americanos viam, ouviam e acreditavam sobre seu próprio governo e o mundo ao redor. A operação começou nos anos 1950, quando a CIA percebeu que a guerra de informações era tão importante quanto qualquer conflito militar. Eles recrutaram jornalistas proeminentes, editores e proprietários de mídia como ativos da agência. Alguns sabiam que estavam trabalhando para a CIA, outros foram manipulados sem perceber. A agência financiava organizações de fachada que pareciam independentes, mas eram controladas pela CIA. Eles plantavam histórias favoráveis ao governo, suprimiam notícias desfavoráveis e moldavam a opinião pública de acordo com os interesses da política externa americana. Jornalistas que questionavam muito ou investigavam tópicos sensíveis encontravam suas carreiras misteriosamente sabotadas. Fontes secavam, editores rejeitavam suas matérias. Alguns até tinham seus telefones grampeados pela própria agência que deveria proteger a liberdade de imprensa. O alcance da Operation Mockingbird era impressionante. A CIA tinha ativos em praticamente todos os principais veículos de comunicação americanos. Eles influenciavam não apenas notícias domésticas, mas também como eventos internacionais eram reportados para o público americano. Durante a Guerra do Vietnã, por exemplo, muitas das histórias independentes sobre o conflito eram na verdade plantadas pela CIA para manter o apoio público à guerra. Críticas ao governo eram minimizadas ou completamente suprimidas. A Operation Mockingbird só foi exposta nos anos 1970, durante as investigações do Comitê Chart no Congresso. Mas o dano à confiança pública na mídia já estava feito, e muitos argumentam que os efeitos dessa manipulação ainda são sentidos hoje, em uma era de desconfiança generalizada na imprensa. Agora chegamos talvez ao mais chocante de todos os experimentos, um plano oficial do governo americano para realizar ataques terroristas contra seu próprio povo e culpar outro país para justificar uma guerra. Em 1962, no auge da tensão com Cuba, os chefes do Estado-Maior Conjunto apresentaram ao presidente Kennedy um documento que mudaria para sempre como vemos nosso próprio governo. O nome do plano era Operation Northwoods.
Os planos eram detalhados e aterrorizantes. O documento propunha uma série de ataques de bandeira falsa contra alvos americanos que seriam culpados em Cuba para justificar uma invasão militar. As propostas incluíam assassinar exilados cubanos em Miami e culpar agentes de Castro, afundar barcos cheios de refugiados cubanos no mar, realizar ataques terroristas em cidades americanas, incluindo Washington DC, sequestrar aviões comerciais americanos, até mesmo simular o abate de um avião da Força Aérea por caças cubanos. O plano chegava ao ponto de sugerir a criação de evidências falsas, incluindo fragmentos de aeronaves soviéticas que seriam plantados nos locais dos ataques para provar o envolvimento cubano. Felizmente, o presidente Kennedy rejeitou categoricamente a Operation Northwoods, chamando-a de inaceitável. Mas o fato de que tal plano foi sequer considerado por altos oficiais militares americanos revela até onde estavam dispostos a ir em nome da segurança nacional. Kennedy demitiu o general Lyman Lemaitre, presidente dos chefes do Estado-Maior, logo após receber a proposta. Alguns historiadores especulam que esta rejeição contribuiu para a crescente tensão entre Kennedy e o estabelecimento militar e industrial. A Operation Northwoods permaneceu secreta por quase 40 anos até ser desclassificada em 2001. Sua revelação alimentou inúmeras teorias conspiratórias e levantou questões perturbadoras sobre outros eventos históricos. Se o governo estava disposto a matar seus próprios cidadãos em 1962, o que mais eles poderiam ter feito? Nosso último experimento parece saído diretamente de um filme de ficção científica, mas foi tão real quanto os outros 4. Por mais de 20 anos, de 1970 a 1995, a CIA gastou aproximadamente $20 milhões tentando desenvolver soldados com poderes psíquicos. O projeto Stargate foi uma tentativa séria de usar fenômenos paranormais para espionagem e coleta de inteligência. E sim, você ouviu certo. A CIA estava tentando criar espiões psíquicos. O programa focava principalmente na visão remota, a suposta habilidade de ver pessoas, objetos ou lugares a grandes distâncias usando apenas a mente. A CIA recrutou pessoas que alegavam ter habilidades psíquicas, incluindo médiuns, clarividentes e outros que afirmavam poder ver além dos limites físicos normais. O participante mais famoso era Ingo Swann, um artista que se tornou uma figura central no programa. Swann alegava poder visualizar remotamente locais em qualquer parte do mundo, incluindo instalações militares soviéticas e até mesmo outros planetas. Em uma das sessões mais bizarras, participantes do Stargate alegaram ter visitado Marte psiquicamente, relatando visões de pirâmides gigantescas e formas de vida humanoides magras no planeta vermelho. A CIA levou o programa muito a sério, usando os visualizadores remotos para tentar localizar reféns americanos, instalações militares inimigas e até mesmo armas nucleares perdidas. Eles desenvolveram protocolos rigorosos para testar as habilidades psíquicas e documentaram meticulosamente cada sessão. Alguns resultados pareciam promissores o suficiente para manter o programa funcionando por 2 décadas. Houve alegações de sucessos ocasionais, incluindo a localização de um avião militar soviético abatido e informações sobre instalações nucleares secretas. No entanto, em 1995, uma avaliação independente concluiu que o projeto Stargate não produziu informações de inteligência úteis e confiáveis. O programa foi oficialmente encerrado, mas não antes de gerar milhares de páginas de documentos que foram posteriormente desclassificados. Curiosamente, o projeto Stargate inspirou elementos da popular série Stranger Things, mostrando como a realidade às vezes supera a ficção. E aí estão eles, 5 experimentos secretos da CIA que mudaram o curso da história de maneiras que a maioria das pessoas nunca imaginou. Do controle mental às operações de bandeira falsa, da manipulação da mídia ao recrutamento de nazistas, estes programas revelam um lado sombrio do governo americano que muitos prefeririam esquecer. Mas por que é importante conhecer essa história? Porque estes experimentos não existiram no vácuo. Eles estabeleceram precedentes, criaram mentalidades e influenciaram políticas que ainda afetam nossas vidas hoje. A revelação destes programas levou a reformas importantes na supervisão das agências de inteligência, incluindo a criação de comitês congressionais para monitorar atividades da CIA.
mas também levantou questões fundamentais sobre o equilíbrio entre segurança nacional e direitos individuais, entre transparência e sigilo governamental. Quantos outros programas secretos existem que ainda não conhecemos? Que experimentos estão sendo conduzidos hoje em nome da segurança nacional? E mais importante, como podemos garantir que os horrores do passado não se repitam? A história nos ensina que a vigilância eterna é o preço da liberdade. Não apenas vigilância contra inimigos externos, mas também contra aqueles em posições de poder que podem ser tentados a cruzar linhas éticas em nome do bem maior. Se este vídeo te chocou, compartilhe com seus amigos. Se te fez pensar, deixe um comentário com suas reflexões. E se você quer continuar descobrindo os segredos ocultos da história, se inscreva no canal e ative as notificações. Porque a verdade, por mais perturbadora que seja, sempre merece ser contada. E aí está a verdade por trás de 5 dos experimentos mais secretos e perturbadores da história moderna. Espero que este vídeo tenha aberto seus olhos para realidades que a maioria das pessoas nunca imaginou que existiram. Se este conteúdo te chocou, te educou ou simplesmente te fez pensar, demonstre isso deixando seu like. Isso me ajuda muito a continuar trazendo histórias reais que precisam ser contadas. E se você quer mais revelações históricas que vão te deixar de queixo caído, se inscreva no canal e ative todas as notificações. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer essas verdades. Comente qual experimento mais te impressionou e se você conhece outros segredos históricos que deveríamos investigar. Sua participação é fundamental para mantermos viva a busca pela verdade. Obrigado por assistir até o final e por fazer parte desta jornada em busca dos segredos mais bem guardados da história. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos desvendando mistérios que mudaram o mundo.